Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa quinta-feira, boa sexta-feira, bom domingo. Estou aqui de novo porque senti vontade. Hoje é meu aniversário, parabéns pra mim, 33 aninhos. Como vocês podem ver, já mudei de localização. Faz tempo que eu não faço um vídeo, mas me veio essa urgência de fazer uns dias atrás e todo dia vem essa loucura de faz um vídeo. Bom, quem vê as leituras sabe que eu não sou muito esporádico, que eu sou esporádico, né? Então, eu sempre vou fazer uma leitura quando estão me pedindo, seja no mundo visível ou no invisível. Mas como estão? Vamos entrar naquela vibe gostosa, falar de coisa boa, ver o que sai aqui no jogo. Eu já dei uma pré-embaralhada aqui no baralho, no deck. Vou usar o mitológico. E vamos ver qual que é a leitura. Fiz uma leitura pra mim antes de fazer essa, é claro. Ai, meu cabelo tá... Olha minha barba, nossa, tô muito desleixado. Não pode. Foda-se. Mas enfim, vamos lá. Embaralhar mais um pouco aqui e partir para a leitura. Pegue o que for para você. Lembre-se que o tarô é um diálogo. Eu leio intuitivamente, então o significado das cartas, é claro que no mitológico tem toda uma cronologia, um significado, mas eu tenho minha própria interpretação e depende do dia, depende da hora. E é isso. Vamos lá. Cortar o deck. Vamos ver o que tá acontecendo aí. Ó, logo de primeira, na sua situação, caiu a carta da morte. A morte quer dizer transformação, né? Pode falar de um luto, mas é sempre falando de transformação. E como obstáculo veio a carta dos namorados, enamorados, né? Dos namorados, que é outro arcano maior. Você já começa com 2 arcanos maiores aqui. Então teve uma transformação, ou tem que ter uma transformação que você pode estar resistindo por causa de uma escolha que você fez ou deixou de fazer. Talvez a sua vida precise de uma transformação nesse momento, ou você está passando por uma transformação no relacionamento que você tem, ou você terminou um relacionamento, ou você está pensando em terminar um relacionamento e começar algo com outra pessoa, ou começar algo consigo mesmo, porque, né, autoamor nunca é demais. Mas vamos ver aqui qual que é a sua meta, para deixar mais claro aqui o jogo. Vamos ver a meta. Ó, o 7 de ouros. O 7 de ouros é outra carta que fala de escolha. Porque você tá vendo aqui, ó, ele tem todos esses pentáculos aqui. E ela tá oferecendo outro pentáculo para ele em troca desses outros. E é uma carta que fala de tomar... Qual é a palavra? De tomar um risco, se arriscar. Porque às vezes você tá se apegando com coisas que você já tem, seja um trabalho, uma carreira, talvez você queira transformar a sua carreira, ou sua vida pessoal também. E sua meta é trocar, eu acho. Acho que você tem que trocar alguma energia aí, alguma situação na sua vida que você tem que falar, não, eu acho que isso já deu pra mim, eu tô confortável nessa posição, mas isso já deu pra mim. E essa câmera, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Isso já deu pra mim e a minha meta é mudar. Como o 7 de ouros caiu aqui na sua carta de meta, então o seu objetivo é mudar, é transformar. E isso não quer dizer que você tem que terminar o seu namoro ou o seu casamento, mas talvez mudar um pouco a dinâmica, sabe, gente?
Pode falar de muita coisa. Depois a gente clarifica pra ver se é uma parte mais. Porque às vezes a gente cai na rotina, né? Quando fica muito tempo com alguém. E não sei, porque a sua situação é uma transformação, é a carta da morte. E o obstáculo tá a carta dos enamorados, né? Então você tem uma escolha aí pra fazer. E... Ou você tá com medo de tomar essa escolha. Talvez você esteja com medo de se arriscar, que nem ele tá aqui, ó, pensando. Tá vendo como ele tá pensando com a mão no queixo? Assim, tá pensando, será que eu pego essa coisa nova? Mas vamos ver qual que foi o contexto para tudo isso estar acontecendo. Ó, o 7 de espadas. O 7 de espadas, ele fala da surdina, né? Você tá vendo que ele... Dá pra ver aqui? Ele tá com todas essas espadas na mão e ele tá sorrateiramente saindo daquele lugar. Então, uma fuga. O que deu base para isso acontecer foi uma fuga. Essa carta pode falar também de autossabotagem, tá, gente? Mas ela fala de uma fuga, ela fala de uma estratégia de deixar um terreno e ir para outro. Então, talvez você tenha tentado escapar de algum tipo de pensamento ou mindset que está te causando todo esse redemoinho nas ideias, e talvez você esteja pensando assim, poxa, mas será que essa escolha que eu fiz valeu a pena? Será que esse risco que eu tomei ou que eu estou prestes a tomar vale a pena ou não? Porque é o que deu base aqui para isso acontecer. Você foi estratégico nisso. Vamos ver o seu passado recente. Ó, o 4 de copas. O 4 de copas é a carta da encheção de saco. Porque aqui a gente tem Psique no meio e as irmãs dela falando um monte de bobagem na cabeça dela, enchendo a cabeça dela de dúvida, de medo, de incerteza. Então talvez tenha tido um grupo de pessoas aí, pode ser da família, pode ser seus amigos. Como a gente está falando de escolha aqui, ó, a gente está falando de escolha. Essas duas cartas aqui falam de escolha. Como a gente está falando de escolha, a gente está falando de uma escolha que talvez você tenha feito, ou você esteja com medo de fazer por causa do que os outros vão pensar. Se eu ficar com essa pessoa que é X, Y e tal, o que essa pessoa vai achar de mim? O que essas pessoas vão achar de mim? Talvez você tenha algo que você esconda na sua sombra, e como eu sempre digo, a gente tem que trabalhar com a sombra para poder trabalhar com a luz. Então talvez você tenha sido influenciado nesse passado recente e tenha causado toda essa situação desse luto que você está passando por uma escolha que você fez, tomar o risco que você quer tomar por algo que foi mancomunado, cara. A gente pode estar falando de muita coisa. Pega o que ressoar para vocês, tá? Mas é uma escolha. E eu não sei se você fez essa escolha baseado no que outras pessoas te falaram, ou se você está prestes a fazer uma escolha baseada no que outros falaram, ou na perspectiva de outros, por causa desse 4 de copas aqui no seu passado recente. Então você tem que tomar muito cuidado com o conselho que te dão, porque você tem que aplicar na sua vida, no seu eu interior. A gente sabe da gente muito mais do que o outro. Então, para você fazer essa escolha, para você tomar esse risco, você tem que confiar em você mesmo, porque você mesmo se colocou nessa situação aqui com esse 7 de espadas. Você que estrategicamente, sorrateiramente decidiu
decidiu não, se colocou nessa posição. Você mesmo se colocou nessa, eu não vou falar furada, porque não pode ser, pode não ser uma furada, porque ó, nessa história aqui, ele acaba aceitando a oferta dela e acaba sendo melhor para ele cresce mais no trabalho dele. Como é ouros, né? A gente tá falando do 3D aqui, nessa carta especificamente, mas ele se deu bem. Gente, só um pouquinho que eu vou tomar um copo d'água, rapidinho, esqueci de trazer minha água, uma pausa rápida. Pronto. E então, eu acho que aqui o jogo, por enquanto, tá te mostrando que essa transformação que tá acontecendo dentro de você tá gerando uma certa insegurança, eu acho, com essa carta dos namorados aqui em forma de obstáculo. Mas a sua meta é mudar o caminho. Em qualquer área da sua vida, tá? Pode ser relacionamento, pode ser trabalho. Vamos ver seu futuro próximo. Futuro imediato. Ó, carta da temperança, gente. Sagitário. Carta da temperança é a carta da alquimia, né? E a gente fala muito mais da alquimia dos sentimentos, né? Então a gente tem que ter aquele equilíbrio entre o divino feminino e o divino masculino, então o receber e o fazer. Então nesse futuro vai dar certo, tá, gente? Você tomar esse risco, você se arriscar. Você tem que se arriscar, porque eu acho que você não tá numa situação muito legal nesse momento, porque tem a morte aqui na sua situação e tem os namorados como obstáculo. Então tá causando uma certa insegurança aí pra você. Você tá meio inseguro, ou meio incerto, ou meio duvidoso do caminho a tomar, mas saiba que você tem o poder. Você tem o poder de fazer essa escolha, porque você já saiu da situação que você estava e você estrategicamente pegou suas coisas. Em outros baralhos, essa carta é quando o cara pega as espadas do clã inimigo e rouba as espadas para que as espadas não sejam usadas contra ele ou ela mesmo. Então, você foi estratégico no que você quis fazer, mas talvez, como essa carta está aqui no passado recente, talvez você tenha sido... você tenha tido confrontos. Talvez você tenha aprendido a se defender um pouco mais, assim, porque às vezes a gente se vê em relações... Eu vejo muito isso em famílias, que a gente aceita aquele papel que foi designado para nós mesmos e a gente tem que chegar a um certo ponto de maturidade e falar assim, não, olha, eu sei do que eu faço, eu sei das minhas coisas, eu sei das minhas escolhas e eu não vou cair na lábia de ninguém, eu não vou cair na lábia desse grupo de pessoas ou pode ser aqueles frenemies, né, que são amigos inimigos, né? Então você tem que ter muito cuidado com quem você divide as suas coisas. Você tem que ter muito cuidado para quem você conta os seus planos. Não fica contando todas as decisões que você toma, porque uma frase que eu gosto de falar assim é: as minhas palavras às vezes me traem, porque às vezes eu digo que vou fazer alguma coisa e não porque eu sou uma pessoa que não dá para contar, mas às vezes eu digo uma coisa que eu tô pensando na hora e eu me arrependo depois, que eu falo assim, não, acho que não é bem isso que aconteceu. Então eu fico nessa indecisão aqui, né? Nessa indecisão aqui, nessa falta de segurança, assim. Eu admito que eu sou um pouco assim. Mas no seu futuro imediato tem a carta da temperança. Pode ser que uma sagitariana ou um sagitariano entre na sua vida, ou você tenha forte no seu mapa, ou nada a ver também, né? Cada carta tem um signo, mas
Tem escorpião aqui, tem peixes. Mas enfim, vamos ver como você está agora, que é uma extensão da sua situação, da carta da morte. Ó, o 10 de ouros. O 10 de ouros é uma carta de estabilidade. É uma carta que você tá vendo, ele tá rodeado da família e do legado dele, assim. Ele construiu tudo que ele tinha para construir. Então você tem o que você precisa já. E como é uma extensão da sua situação, talvez essa situação estável esteja no momento de transformação. Porque talvez você esteja fazendo uma outra escolha no seu caminho do trabalho, da sua configuração pessoal, das emoções. Porque olha, a única carta de copas que caiu até agora foi a carta do 4 de copas, que é da fofoqueirice, né? Fofoqueirice, eu disse. E eu acho que talvez você tenha que entender que a sua perspectiva também conta, que a sua experiência conta pra você ter mais fé no seu taco, sabe? E você tem essa estabilidade no momento, mesmo que você esteja sem emprego, você tem uma estabilidade, assim, e você tem uma calma. Tanto que no seu futuro imediato tem a carta da temperança. Então talvez você aprenda mais a lidar com as escolhas do passado. Eu acho que essa aqui, que é a sua base, que é o que deu contexto para tudo isso estar acontecendo, seja você aceitar uma escolha que talvez não tenha dado muito certo, ou que talvez tenha ido por um caminho que você não previa, e você está um pouco incerto agora sobre o que fazer, sobre tomar um salto de fé, assim. Mas você tem que saber que você tem a habilidade de fazer isso, porque você já fez antes. Vamos ver como você está sendo visto agora. Ó, o 10 de copas. Isso é uma carta, é o casamento deles, tá vendo? Eles têm dois casamentos, no 3 de copas e no 10 de copas. O 10 de copas é o definitivo. Então você tem uma parceria forte aí. Mesmo que você esteja com a pessoa ou não. E eu não vou ficar falando pra vocês de alma gêmea, chama gêmea, porque a gente às vezes fica fixado numa pessoa. Isso acontece com todo mundo. Eu sou super assim, a gente é super emocionado, né? E a gente meio que coloca a nossa fé nas pessoas erradas. Às vezes o momento não é divino, o momento divino não é certo para essa parceria acontecer, porque o obstáculo é a carta dos namorados. Então pode estar falando de uma coisa de romance aí, de você estar meio que olhando para trás, vendo as decisões que você tomou na vida, o que isso gerou. Você tem uma certa estabilidade agora. Mas eu acho que tem muita gente falando no seu ouvido. E essa muita gente falando no seu ouvido podem ser suas próprias vozes, vozes interiores, gente. Não precisa ser um grupo de pessoas externas para falar no seu ouvido. A gente meio que se sabota, né? Então, toma cuidado com o conselho que te dão sobre coisas que você sabe mais. Você que entende mais sobre você. Nem a sua terapeuta vai entender mais do que você entende sobre si mesmo. E é aquele negócio da Matrix, né? Conheça-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento, o autocuidado, o exercício de você não colocar todas as suas moedas em uma pessoa só, mas também ter a habilidade de arriscar quando você acha que você tem que arriscar, para mudar um pouco o que tá estagnado, entendeu? Vamos ver qual é o conselho do tarô para você, ó. O Ás de Paus. O Ás de Paus fala de uma inspiração. É o começo de uma aventura. Então, se você for artista, ou se você trabalha criativamente, assim, com alguma coisa, acho que todo trabalho é criativo, né, gente? Porque a gente tem que ser criativo para resolver problemas, né? É o famoso problem solving. Então, assim, se inspire pela vida, sabe, gente? Eu tô vendo aqui, porque esse jogo tá meio
tá muito pessoal. Claro que um jogo é pessoal, né? Mas eu tô falando com o coletivo, então tem coisas que vão ressoar e tem coisas que não vão ressoar. Eu acho, pessoalmente, eu acho que tudo ressoa, dependendo do diálogo interno que você tem consigo mesmo. E quando você vai vendo uma leitura de tarô, você vai pensando em pessoas, ou situações, ou exemplos da sua própria vida, ou da vida de outras pessoas que você vê. Mas o conselho do tarô aqui que eles estão te dando é: se inspire, sabe? Tem um pouco de... Porque eu tava conversando com alguns amigos artistas, porque eu sou escritor. E eu tava conversando com alguns amigos de um projeto, tava na casa deles, e a gente se inspira só pelo papo que a gente tem, né? E muito... É que tá muito forte, porque a sua meta é se arriscar. Então talvez uma mudança de caminho seja necessário, sabe? Tomar essa decisão que está em posição de obstáculo. Você está com um poder de decisão nas suas mãos. Então eu acho que, como eles estão te aconselhando a se inspirar ou a aceitar essa inspiração que está vindo para você, eu acho que você tem que se arriscar, até para você desenvolver essa temperança de ser mais paciente, saber que a estabilidade já está com você, você já está estável, mesmo que você esteja desempregado, está numa situação estável e, pelo menos psicologicamente, pode ser essa carta do 10 de ouro fala de uma estabilidade financeira, mas não tô vendo ganância aqui, sabe? Porque como você está sendo visto como uma união divina. E pode ser a união do divino feminino e do divino masculino dentro de você, não precisa ser uma união externa. E tá aí, acho que a chave, às vezes a gente tem que virar a chavinha para entender que a gente não precisa de outra pessoa para se completar, né? A gente se complementa. Então, porque, por exemplo, na leitura que eu fiz antes de fazer esse vídeo, a primeira carta que caiu pra mim foi a Lua. E a Lua fala de coisas escondidas, né? E fala de ilusão. E fala de magia também, né? Então, dependendo do que você acredita, você vai ter um resultado diferente aí com a decisão que você tem que tomar. Então, eu acho que o jogo tá falando para você tomar essa decisão, para aceitar essa transformação que está acontecendo na sua vida nesse momento, tomar essa decisão, arriscar-se, esquecer o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, independente da opinião dos outros, da sociedade. Você tem que seguir o seu caminho para você pôr em prática o que você fez lá atrás, porque o que deu base para isso foi um movimento estratégico para você se mexer. E esse conselho de aceitar o Ás de Paus, essa inspiração, para você mover-se em outra timeline, assim, para você mover-se em outro caminho. Então, eu acho que essa daqui, que está na sua meta, e essa daqui se complementam, que está no seu conselho. Você tem uma inspiração de mudar, então eu digo mude. Você não precisa largar tudo, mas às vezes você tem que ver o dia a dia que você está levando. Porque se você vê no fim do dia, é tudo sobre o estilo de vida que você leva, né? E tem gente que vive para acumular riqueza. E para que isso, né? De novo aquela música Sinônimos, né? De que adianta ter mulheres e milhões e ser sozinho. Aquela da Maria Bethânia que fala de que serve ter a chave se a porta está aberta e para que servem as palavras se a casa está deserta, né? Vamos ver a última carta aqui do jogo, o que vem? Ó, Rainha de Ouros. Então talvez você tenha uma parceria aí, ou você seja essa Rainha de Ouros, que tem esse poder sensual,
Sensual pode ser criativo também, tá? Porque energia sexual é energia criativa. Ou talvez esteja entrando na sua vida, se você arriscar-se, uma energia mais potente, assim, do mundo material, entendeu? E então, eu só quero clarificar esse 7 de espadas que tá na sua base, no seu contexto. Olha, o 10 de espadas. Então, ó, tem o 10 de espadas. Aqui a gente tem a Atena protegendo ele, porque ele foi atacado por elas aqui, ó. E elas, na verdade, nem existem, elas estão só na cabeça dele. Mas ela, a deusa, intervém em defesa dele. Então talvez você tenha tomado uma decisão, pode ser uma decisão recente, pode ser uma decisão não tão recente, ou alguma coisa que ditou como sua vida foi nesses últimos tempos, que tá levando a esse sentimento de transformação da morte aqui da primeira carta que caiu. E pode estar falando de um relacionamento amoroso, tá, gente? Mas ou pode falar das suas emoções também. Então, tá vendo? Mais espadas na sua base. E vamos tirar uma carta, mais uma carta aqui pro 4 de copas, que tá no seu passado recente. Vamos. O 4 de copas é esse que eu falei, das caraminholas na cabeça, né? E aí caiu o 7 de paus, que é essa treta generalizada, essa briga, esse conflito. Então você tem pessoas ao seu lado, ou talvez vozes na sua cabeça, ou instintos, que no seu passado te levou a reanalisar tudo que tá acontecendo na sua vida agora, tá? Foi um jogo desafiador, tá, gente? Eu acho que é pra vocês pensarem, pra vocês dialogarem, tá? E espero que vocês tenham gostado. Eu não vejo mais nada aqui pra falar. Eu acho que o que eu tinha pra falar, eu falei. Tenham cuidado com a ilusão, tenham cuidado com coisas escondidas, coisas feitas no meio da noite. E eu não tô falando de macumba, nem dessas coisas não, porque isso não atinge pessoas que... Como eu falei, tem muita gente fazendo macumba por aí na mata sem saber o que tá fazendo, e o feitiço vira contra o feiticeiro. E aqui também, ó, o 10 de espadas também, isso daqui é caraminholas na cabeça. Então esquece as caraminholas da cabeça, tá? E una-se as pessoas, aos seus aliados, as pessoas que você confia. Porque quando o pau quebra, só aqueles que realmente são ficam do seu lado, tá? Então confie nas suas energias, nos seus ancestrais, nas suas inspirações, na sua opinião. Claro que você não tem que ser cabeça fechada e não aceitar a opinião alheia, mas... Para que servem as palavras se a casa está vazia? Cuidado com isso, tá, gente? Acho que é isso que eles estão me falando para falar mais, assim. Acho que vai ser até o título do vídeo. Bom, vamos ver. Obrigado, gente. Até a próxima. Vou tentar postar com mais frequência agora que eu tô de volta. E é isso. Beijão, beijão. Até mais.